Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer a lista 4, tá? Exercício da lista 4. E. Desculpa. Vamos fazer o exercício 3, né? Da nossa lista da pré-prova. Temos 5 exercícios aqui, que diz assim: o 4. Utilize dedução natural para resolver as deduções abaixo. Essas deduções envolvem uma hipótese. Então o exercício já está deixando claro, e na prova vai ser assim, que você vai precisar usar uma hipótese para resolver esses exercícios, tá? Não quer dizer que seja uma forma única de resolver eles. A gente vai ver as possíveis soluções, tá? Demonstrações. Então, vamos lá. Letra A diz, me dá duas premissas, A implica B e A implica não B, para eu obter essa dedução de não A. Então, primeiro eu vou isolar as premissas, como sempre. Premissa, na primeira premissa, A implica B, e A implica não B, é a minha segunda premissa. Tá? E como é que eu vou trabalhar com isso, né? Então, lembrando, a gente tem duas regras para aplicação de hipótese. Então, a primeira é essa regra da prova do condicional, RPC ou PC, que diz assim: assuma uma fórmula alfa como hipótese, e se você obter um beta, né, você pode escrever alfa implica beta, se for conveniente para você. Né? Ou seja, assuma alfa qualquer, para obter uma beta qualquer, você vai poder escrever que esse alfa implica esse beta. Outra regra é chamada redução absurda, RAA, que diz: assuma uma fórmula alfa como hipótese, e se você obter uma contradição, você pode assumir a negação daquela tua hipótese. Tá? Mais fácil do que ver a definição é verificar como isso funciona. Né? Então vamos lá. Esse exercício A tem duas hipóteses e está me desafiando a obter esse A, ou melhor, desculpa, esse não A. Bom, veja que eu não tenho não A aqui, tá? E de certa maneira tem duas possibilidades aqui, né? A gente poderia explorar via modus tollens, mas a gente vai fazer da seguinte maneira: a gente vai assumir uma hipótese, tá? Vamos assumir, vamos dizer que eu quero chegar a não A, certo? E a gente acabou de ver uma regra aqui, que é a redução absurda, que diz que se eu assumir uma fórmula alfa como hipótese e eu obter uma contradição, posso assumir não alfa, né? Então veja que eu tenho como resultado, aquilo que eu quero reduzir é uma negação, né? Negação de A. Então, eu vou assumir como hipótese aquilo que eu quero obter por absurdo, né? Como negação. Então, será que eu consigo, por redução absurdo, obter esse não A? Bom, se eu quero obter o não A, quer dizer que eu vou ter que assumir primeiro o A, derivar uma contradição, e daí eu posso assumir o A como resultado. Então vamos lá. Assumir o A como hipótese. O que eu posso fazer com ele? Bom, posso tentar fazer algumas coisas, né? A primeira é, por modus ponens, obter esse B, né, na primeira linha. E eu vou fazer isso. Usei o A como antecedente nessa linha 1 para modus ponens, né? Então, de 1 e 3, obtive o B. Por que isso me interessa? Porque eu posso reaplicar o A por modus ponens na linha 2. Ele é o antecedente da linha 2 também. E vou obter o não B agora por modus ponens. Você já deve ter percebido que o B e o não B, né, é a mesma fórmula, só que sendo negada. Então agora eu obtive o não B por modus ponens entre 3 e 2. E agora me interessa, né, por aquela regra da conjunção. Você lembra a conjunção? Se eu tenho um alfa e eu tenho um beta, eu posso tirar alfa e beta. Então é como se aqui, né, como se não, né? Esse B fosse meu alfa e esse B, não B, fosse meu beta, né? Então eu posso fazer também a conjunção deles. Então eu posso escrever B e não B
por conjunção, né, entre 4 e 5. E o que é interessante é que eu obtive uma contradição, né? Então, pela regra da redução absurda que a gente acabou de ver aqui, né, se eu cheguei numa contradição, posso agora, né, assumindo uma hipótese alfa, cheguei numa contradição, posso assumir a negação daquele alfa. Aqui eu assumi o A como hipótese. E se eu cheguei numa contradição nessa hipótese, eu posso assumir a negação daquele A lá. Então, fechei essa linha, né? Essa linha vertical indica que eu estava trabalhando numa hipótese. Cheguei no A, cheguei no não A, né? Por redução absurda. E era justamente o que eu queria. Vou assinalar isso pela sigla redução absurda, que vai de 3 até 6. Aqui eu não preciso colocar uma vírgula, coloco um traço, já que envolve todos esses passos, né? E não só dois, como usualmente. Às vezes é um só, né? Quando é dupla negação, por exemplo. Agora o exercício B, o item B. Veja que o item B só tem uma premissa, né? Uma fórmula grande, mas é só uma única fórmula. Então é uma única premissa, vou isolar ela, né? Que me diz A ou B, que implica C e não D. O desafio desse exercício, então, é obter essa fórmula aqui, né? Desculpa, a premissa, né? Como é que a partir dela, usando hipóteses, eu vou chegar na fórmula B implica não D ou não A. O que a gente tem que observar, em primeiro lugar, é a fórmula que a gente quer obter, tá? Porque ela nos dá uma dica, no caso a gente sabe que vai ter que empregar uma hipótese, que às vezes a gente já possa deduzir qual a melhor regra, né, para obter aquela fórmula. Veja que é uma fórmula, essa final, que envolve uma implicação, né? E das nossas duas regras, né, que nós temos aqui, uma já envolve a possibilidade de implicação. Se eu assumir uma alfa, chegar até um beta, eu posso escrever alfa implica beta, né? Regra da prova do condicional. E aqui, então, é o que a gente vai tentar fazer primeiro. Então, assumir que esse esse B é o nosso alfa, né, como na nossa regra aqui. Né? Então, assumir que esse B seja como o nosso alfa. E vou assumir que tudo isso aqui seja o nosso beta. Então, como é que eu chego nesse alfa implica beta? Tá? Então, a regra diz que eu tenho que assumir o alfa como hipótese. Então, eu vou fazer. Eu quero chegar nessa forma. Então, vou assumir uma hipótese, introduzo uma linha vertical e vou escolher qual fórmula, né? Eu vou usar o B, porque vejo que é o B que começa aqui, né? E se eu quero usar a regra da prova condicional, eu quero que, né, saia uma implicação de um alfa para um beta. Então, como aqui é o B, eu quero que seja, vou usar o B como hipótese. Será que eu consigo, por regra da prova do condicional, chegar lá? Vamos ver. Foi, né, linha 2, agora 3. O que eu posso fazer com esse B? Bom, eu posso fazer várias coisas com uma fórmula sozinha, né? Eu posso dupla negação, né? Posso fazer vários itens. Poder fazer até uma conjunção com toda essa fórmula aqui em cima. Mas é interessante para mim perceber que a minha premissa é uma condicional. E talvez eu consiga isolar essa segunda parte. Por que é interessante talvez isolar essa segunda parte por modus ponens? Porque ela tem um não D. Veja que o não D, que está lá no resultado que eu quero obter, também está presente na premissa. Tá? E, além disso, você poderia perguntar, mas mesmo que eu consiga isolar isso aqui, o que eu vou fazer com o C? Né, esse C aqui? Ele não interessa, tá? Por quê? Porque, veja, na fórmula que eu estou tentando obter, não tem um C. E ainda a fórmula que eu estou tentando obter, ela não envolve uma conjunção. Ou seja, eu não precisa obter esse não A sozinho. Né? Ele é uma disjunção, ou seja, pela regra da introdução da disjunção, basta que eu tenha um dos lados para escrever qualquer disjunção. Né? Se lembra lá que se você tem um alfa, você pode escrever alfa ou beta sem problema nenhum.
tá? Pode introduzir esse beta. Então, se você tem um beta, você pode escrever, né, esse beta ou um alfa qualquer, né? Então é a introdução da disjunção. Então vamos lá. Foi a premissa, foi a hipótese, a gente está querendo obter por regra da prova condicional. Então esse beta aqui em termos de um alfa, agora a gente tem que desculpa, esse B em termos de um alfa, pela regra da prova condicional, eu vou tentar deduzir a minha implicação aqui embaixo. O que eu posso fazer no segundo passo? Eu vou fazer uma coisa, eu vou tentar isolar essa segunda fórmula aqui, a segunda parte dessa premissa, construindo o antecedente. Como é que eu faço? Vou usar esse B. Coloco B e vou fazer a introdução da disjunção, né? Então, eu posso fazer o B com qualquer fórmula, me interessa fazer com o A. Em específico, né, já vou colocar na ordem certa aqui, A ou B, né? Tanto faz a ordem. Então, eu fiz a introdução da... Né, tô falando introdução de junção, é a nossa expansão, né? Fiz a expansão da linha 2 para obter A ou B, que é antecedente da linha 1. E agora já posso obter lá da linha 1, por modus ponens com a 3, né? Entre 1 e 3 por modus ponens, vou já tirar esse C e não D. C e não D. Ok. Agora, eu quero esse não D sozinho. Ora, é uma conjunção, a gente já viu no exercício anterior, que eu posso fazer a separação entre eles, porque tem uma regra chamada separação, também chamada eliminação da conjunção. Então eu vou fazer separação na linha 4 para obter um desses dois lados. Me interessa o lado que tem o não D, porque o não D está aqui, ó, naquilo que eu quero deduzir. Obtive o não D. O que eu vou fazer com esse não D? Porque ó, a segunda parte, o meu beta aqui, ele não é só o não D, ele tem um ou não A. Mas como a gente já adiantou, eu posso fazer novamente a expansão, só que agora eu vou fazer na linha 5. Então vou pegar o não D e vou expandir para com uma outra fórmula qualquer. Nesse caso me interessa o não A. Isso é permitido por essa regra da expansão. Agora estou aplicando ela na linha 5. E agora, o que aconteceu? Ora, aconteceu o que a gente estava buscando. A gente começou com um alfa, que era o nosso B, e ver se a gente chegava num beta, para escrever essa implicação aqui. A gente não obteve essa mesma fórmula que está aqui, o beta, então agora a gente chegou no nosso beta. Então veja que a regra que nós vimos, né, dizia, assuma um alfa como hipótese. Se você chegar num beta, você pode escrever que essa fórmula alfa implica uma fórmula beta. A gente fez isso. A gente assumiu um alfa como hipótese, que era o B, e conseguiu, por meio disso, chegar num certo beta, que era essa outra fórmula, né? Então a gente já tem as duas partes da dedução que nós estamos buscando. Agora só basta escrever elas na forma de uma implicação, já fora da hipótese, porque nós aplicamos a regra, tá? Então vai ficar B implica não D ou não A, pela regra da prova condicional, tanto faz se eu escrever RPC ou PC, que vai de 2 até 6. 2-6. E fechou. Então, agora a gente vai para o exercício C e para o exercício D. Tá? Então, o que o exercício C nos diz? Né? Ele nos dá duas premissas, tá? Separadas pelas vírgulas, uma, duas, e tem que chegar nesse não A. Ele tem uma restrição, você não deve usar modus tollens. Seria muito fácil para usar modus tollens aqui, eu simplesmente faria a separação para obter o não B, utilizaria o não B com essa outra fórmula, por modus tollens, tendo a negação do consequente, eu posso obter a negação do antecedente, que seria o não A. Então não vou usar modus tollens. Vamos primeiro isolar as premissas. A implica B, é a minha primeira premissa. Primeira premissa. E não B e C é minha segunda premissa. Tá? E eu tenho que chegar em não A. Não A. Beleza. Então,
Eu não vou poder usar modo Stollings, então não me interessa isolar esse não B aqui para obter modo Stollings, tá? Mas eu, quem sabe, posso até fazer isso. Então o que eu vou fazer em primeiro lugar, eu vou assumir uma hipótese. Então vou abrir aqui, linha 3, hipótese, linha vertical, indicando hipótese. Mas qual hipótese que eu vou assumir? Ora, talvez eu consiga obter esse não A. Veja, depende da forma que você quer obter aqui. Se for uma implicação, é muito mais natural você tentar primeiro pela regra do prova condicional, porque é o tipo de dedução por hipótese que vai te permitir obter uma implicação. Mas se eu quero obter uma negação de uma fórmula, independente do comprimento dessa fórmula alfa, então talvez seja interessante usar a redução ao absurdo. Ora, nesse exercício a gente está buscando um não há, né, uma fórmula negada. Então, talvez não seja interessante eu recorrer à regra da prova do condicional, mas sim recorrer à redução ao absurdo. Vamos ver primeiro se vai funcionar por redução ao absurdo. Então, vamos tentar assumir uma fórmula e tentar obter a negação dela. Como eu quero obter não há, eu vou assumir A como hipótese e ver se eu consigo chegar numa contradição e daí poder escrever a negação desse A. Então, assumi um A como hipótese. O que eu posso fazer aqui? Como eu não vou assumir hipóteses adicionais, vou tentar obter alguma coisa a partir desse A. Bom, posso aplicar na linha 1 para obter esse B, né, por modus ponens. Eu tenho antecedente agora, posso então obter por modus ponens entre as linhas 1 e 3, posso obter o B. Mas o que eu posso fazer com isso? Bom, eu só faço facinho, né? Você olhou aqui na linha 2, você tem um não B. E diz, né, a regra diz, se você tem um alfa, conjunção beta, né, você pode separar os dois e obter qualquer uma das fórmulas, dependendo do que você queira fazer. Então eu vou fazer a separação dessa conjunção e vou pegar esse não B. E agora você já deve ter percebido, né, depois dessa separação na linha 2, que esse não B eu posso fazer uma conjunção com B, né, como se esse aqui é o meu alfa, esse aqui é o meu beta, e agora eu posso fazer a conjunção entre eles. Então peguei o B, fiz a conjunção com o não B e obtive uma contradição, né? Então, entre as linhas 4 e 5, né, obtive essa contradição. Agora, na linha 7, se eu cheguei na contradição, e a regra da redução ao absurdo fixa, né? Assumir uma fórmula alfa como hipótese. Se eu cheguei numa contradição, posso assumir a negação daquela hipótese. Aqui eu assumi como hipótese quem? O A. Fui, cheguei numa contradição, posso então assumir a negação daquela hipótese, ou não há, que é, por sinal, o que a gente está buscando, né? Então chegamos no não há por redução ao absurdo, entre as linhas 3 e 6, né? De 3 a 6. Muito bem. Letra D. A letra D tem essa fórmula aqui, que é uma biimplicação entre A e não B. É a nossa única premissa. Já vamos isolar ela aqui. A, C e somente C, B. Nossa única premissa. E agora a gente vai ver o que a gente consegue fazer com isso. Então, o que nós vamos poder assumir? Depende do que você está querendo obter também lá no final, né? Então, como a gente tinha falado antes, olha a fórmula que você quer obter para saber qual regra por hipótese você vai querer aplicar. Veja que é uma negação de novo, né? Então é como se você assumisse que esse A e B fosse um alfa e agora você quer obter a negação desse alfa, né? Muito semelhante ao que aconteceu anteriormente, eu queria obter um A, que era o nosso alfa, negado. Então aqui, como se essa fórmula A e B fosse o alfa e eu quero obter a negação dele. Vou tentar então, por redução ao absurdo, né? Assumindo um alfa, se eu chegar numa contradição, posso retirar a negação daquela hipótese inicial. Então vamos ver se vai funcionar isso aqui agora, nesse exercício. Que fórmula que eu vou escolher como hipótese? Bom, aquela fórmula que eu quero obter negada.
Veja que então eu vou assumir, assim como assumi o A para obter não A, vou assumir A e B para obter não A, não é o caso que A e B. Então, minha hipótese vai ser só A e B, a conjunção. Assumir a hipótese. O que eu posso construir com essa hipótese? Bom, eu vou querer isolar, eu tenho que olhar como é que eu posso obter uma contradição agora, a partir dessa hipótese. Interessante é que a gente está vendo uma situação semelhante. Olha, veja que aqui eu tenho um B, certo? Nessa fórmula que eu acabei de introduzir por hipótese. Então quer dizer que eu posso, se é uma conjunção, eu posso separar esse B em algum momento e utilizar ele. Vai ser útil para mim se eu puder gerar uma contradição com ele. Ora, eu também tenho não B na minha premissa. Então se eu conseguir isolar o B e o não B, ou seja, como se fosse um alfa e um beta, em algum momento eu vou poder fazer alfa e beta. Como elas são uma fórmula e a sua negação, se eu conseguir fazer essa conjunção, vai ser uma contradição. Então, se eu conseguir gerar essa contradição entre o B e o não B, nesse caminho dessa hipótese, eu vou poder assumir a negação dessa fórmula A e B, que é justamente o que a gente está buscando deduzir. Tá? Então, vamos lá. Assumir A e B. Como é que eu vou isolar um B sozinho, né? Bom, aqui é fácil. Só preciso separar esse B. E esse não B? Bom, é uma biimplicação. Mas a gente tem uma regra que me permite escrever essa biimplicação desse modo. A implica B, né? Que é a regra da bicondicional para condicional, né? Que está aqui, né? Se eu tenho uma bicondicional, alfa implica beta, posso escrever ou alfa implica beta, ou beta implica alfa, né? Então, é o que eu acabei de fazer. Eu tinha essa biimplicação e agora eu vou escrever ela... opa, faltou uma negação aqui. No formato de uma implicação, né? De uma condicional. Então, da bicondicional para condicional foi aplicada na linha 1, né? E agora eu vou poder obter essa consequente, o não B, né? Opa, desculpa, ainda não, né? Eu preciso isolar. Vamos isolar esse A aqui primeiro. Então, vou tirar esse A por separação na linha 2. E agora, vou poder obter o não B por modus ponens entre a linha 4 e a linha 3, né? Eu tenho o antecedente agora da linha 3, posso isolar o não B. Agora na linha 6, eu vou pegar esse B lá daquela conjunção e vou separá-los, né? Então B e não B se encontram em linhas separadas agora e isolados. Então eu fiz a separação na linha 2 para obter o B. E na linha 7, eu vou poder então fazer a conjunção dessas duas fórmulas, né? Eu tenho um alfa e um beta. Pela conjunção, eu posso escrever a conjunção entre esse alfa e beta. E é o que eu vou fazer agora. B e não B. Conjunção entre 5 e 6. Vou chegar em uma contradição. Se eu cheguei na contradição, posso tirar o quê? Posso tirar a negação da minha hipótese. A hipótese era essa, A e B. Então, se eu cheguei numa contradição, a partir dessa hipótese, eu vou poder assumir a negação daquela hipótese. A e, não é o caso que A, e B. Olha, não é isso que nós queríamos obter? Exato, né? Então a gente já chegou, deu certo, né? Isso aqui deu por redução ao absurdo de 2 a 7. Meio caótico ali. Então agora nosso último exercício, né, do 4, né, o último item. Tem uma premissa, já vamos isolar a premissa. Eu estou usando a caneta preta aqui. Então assumi uma premissa, assumi não, né, a premissa já foi dada. Então tá aqui, isolei a premissa. Desafio é chegar em A. Bom, veja que essa fórmula aqui, você não vai ser tentado inicialmente, né, a querer usar redução absurda, porque ela não está sendo uma fórmula negada. Mas é a regra que a gente vai usar, redução absurda. Porque afinal de contas a regra do próprio condicional vai dar uma implicação.
E a nossa dedução não é uma implicação, né? É uma fórmula atômica, né? Então a gente quer chegar nesse A. Vamos lá. Isolei a premissa. Agora quero chegar nesse A. Sabe como é que eu vou chegar nesse A? Eu vou assumir a negação dele como hipótese. Assumir a negação do A como hipótese. Não por acaso, a negação de A é a antecedente dessa condicional da minha premissa, né? Então, vou poder usar por modus ponens, né? Aplicando modus ponens entre 1 e 2, vou poder tirar esse consequente aqui, que é o A. E aí você percebe que você tem um não A e um A. Então, a gente vai poder escrever A e não A. Fazer a conjunção, né? São duas fórmulas distintas, como a gente já aplicou algumas vezes, né? Esse aqui como se fosse o alfa, esse aqui fosse um beta. Desculpa. Esse aqui, como, né, na nossa regra da redução absurda, como se fosse o beta e o não beta, né? Então, posso fazer a conjunção deles, tá? Então, A e não A é o que eu obtenho na conjunção dessas duas formas, alfa e beta, né? Então, fiz a conjunção. E a conjunção de 2 e 3, e obtive uma contradição. Pela regra da redução absurda, então eu posso tirar, a partir disso, a negação da minha hipótese inicial. A hipótese inicial era o não A, certo? Então agora eu tenho que tirar a negação daquela hipótese inicial, ou seja, não há. Então tirei por redução ao absurdo de 2 a 4, né, 2-4, tirei não há. Mas ainda essa não é a fórmula que eu estou buscando, né? Mas a gente tem uma regrinha que a gente já viu várias vezes, que é dupla negação. Posso tirar essa dupla negação e obter o A, né? Então apliquei dupla negação na linha 5 e obtive o A. Então tá aí, lista 4. Exercício 4.